Em Efésios 1:13, a Bíblia nos revela algo extraordinário que acredito ser fundamental para todos nós compreendermos e valorizarmos. A Escritura nos diz: "E vocês também foram incluídos em Cristo quando ouviram a mensagem da verdade, o Evangelho da salvação. Quando creram, foram selados em Cristo com o Espírito Santo prometido." Ao ouvirmos a mensagem da verdade, que é o Evangelho de Jesus Cristo, aprendemos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou. Quando ouvimos esta mensagem da verdade, o Evangelho da salvação, e cremos nela, fomos selados em Cristo com o Espírito Santo. Acho incrível que a Bíblia nos diga que, ao crermos em Jesus Cristo, o Senhor nos identifica como seus através desse selo, que é o Espírito Santo. Portanto, para qualquer pessoa que esteja lutando para entender sua identidade, saiba que ela está em Jesus Cristo, pois Ele o marcou. Ele selou você com o Espírito Santo, que distingue o crente do incrédulo. É por isso que a Bíblia nos diz que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, o que acontece quando o Espírito Santo entra na vida de alguém? Quais são os sinais que indicam sua presença em sua vida? Para começar, o Espírito Santo é nosso ajudador. João 16:7 nos diz: "Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o ajudador, consolador, advogado, não virá a vocês. Intercessor, conselheiro, fortalecedor, auxiliador não virá até vocês. Mas se eu for, enviarei o Espírito Santo para estar em comunhão íntima com vocês." Ouça, quando você se sentir impotente, o Espírito Santo o ajudará. Quando você estiver deprimido e cansado, o Espírito Santo o fortalecerá. Quando você estiver muito exausto para orar, o Espírito Santo intercederá por você. Com o Espírito Santo em sua vida, você encontrará um verdadeiro ajudador, assim como a Bíblia diz. Agora, isso não significa que a vida será fácil e certamente não significa que seus problemas desaparecerão. A vida cristã não será fácil, mas significa que nos momentos mais difíceis você terá ajuda divina, você terá a ajuda do alto, você terá o Espírito Santo. Outro sinal de que o Espírito Santo está em sua vida é que ele o incentiva a fazer a vontade de Deus. Ele o encoraja a seguir os caminhos do Senhor. No livro de Atos, há uma passagem surpreendente que demonstra como o Espírito Santo pode trabalhar em nossas vidas. Atos 8, 26, 31 diz que um anjo do Senhor falou a Filipe e disse: "Vá para o sul pela estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza." No caminho, encontrou um etíope, um eunuco de alta posição sob Candace, rainha dos etíopes. O eunuco tinha ido a Jerusalém para adorar e estava voltando, sentado em sua carruagem, lendo em voz alta o livro do profeta Isaías. O Espírito Santo disse a Filipe: "Aproxime-se e acompanhe a carruagem." Filipe correu até a carruagem e ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Filipe perguntou: "Você entende o que está lendo?" O homem respondeu: "Como posso entender a menos que alguém me explique?" E convidou Filipe a subir e sentar-se com ele. Filipe entrou na carruagem e se sentou com ele. No versículo 29, a Bíblia diz: "E o Espírito disse a Filipe: Vá e acompanhe a carruagem." O Espírito Santo guiou Filipe a explicar o Evangelho de Jesus Cristo ao eunuco etíope. Atos 8.35-39 continua. Começando com essa passagem da Escritura, Filipe anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse: "Aqui há água, o que me impede de ser batizado?" Ele ordenou que a carruagem parasse, e ambos desceram à água, e Filipe o batizou. E ao saírem da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco nunca mais o viu, mas seguiu seu caminho com grande alegria. O Espírito Santo guiou Filipe a ministrar o Evangelho de Jesus Cristo para alguém que estava pronto para ser salvo. Você e eu podemos e devemos buscar ser guiados pelo Espírito Santo da mesma maneira.
O Espírito Santo pode inspirá-lo a orar por um familiar ou amigo sem que eles tenham lhe contado que estão enfrentando dificuldades. Ele pode conduzi-lo a agir de maneiras que não esperamos. Você pode pegar o telefone para oferecer uma palavra de encorajamento a alguém em um momento difícil, e é por isso que precisamos ser sensíveis à sua voz. Outro sinal de que o Espírito Santo entrou em sua vida pode ser encontrado em Romanos 15:13, onde a Bíblia diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua fé, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo nos ajuda a ter esperança. Neste mundo, há tantas coisas que podem nos desanimar, tantos eventos na vida que ameaçam tirar nossa alegria. No entanto, o poder do Espírito Santo pode ser sua fonte de esperança. Além disso, quando o Espírito Santo entra em sua vida, ele o convencerá do pecado. João 16, 7 e 8 diz: Mas eu lhes digo a verdade, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o ajudador não virá a vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja, quando o Espírito Santo está presente em sua vida, o pecado que antes você desfrutava se tornará difícil de suportar. Prazer, porque o Espírito Santo vai tocar seu coração, lembrando-o do sacrifício que Jesus Cristo fez por você na cruz. Ele o levará a buscar uma vida pura e agradável ao Senhor e o incentivará a abandonar qualquer pecado em sua vida. Então, vamos orar. Pai Celestial, oro por cada pessoa que está ouvindo agora, por cada coração que anseia te conhecer mais profundamente. Pedimos que derrame seu Espírito sobre nossas vidas. Lucas 11:13 diz: Se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem o pedir. São maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, Deus, agora estamos pedindo, encha-nos com o seu Espírito Santo. Transforme nossas vidas de oração, Deus, para que sejamos pessoas que têm comunhão com o Espírito Santo, que vivam sob a orientação e o conselho do seu Espírito. Senhor Jesus, ensina-nos a orar no Espírito para que nossas orações sejam um doce aroma para Ti. Pai, reconhecemos que precisamos do Espírito Santo, que Ele opere em nossas vidas de maneira poderosa. Senhor, ao lermos a Tua palavra, eu peço que o Espírito Santo traga clareza às nossas mentes, que Ele abra nossos ouvidos internos e olhos para que possamos descobrir os tesouros contidos na Tua palavra. Senhor Jesus, que o Espírito Santo vivifique as Escrituras enquanto as lemos, penetrando em cada dúvida, ceticismo e ansiedade. Deus, é através do poder do Espírito Santo que podemos interceder verdadeiramente por nossas famílias e lares. Ele é quem nos capacita a superar qualquer oposição espiritual oculta nas trevas. Senhor, conceda-nos mais discernimento e abra nossos olhos espirituais para que possamos identificar e repelir todos os ataques do inimigo, vencendo-os em nome de Jesus. A Tua palavra, em Efésios 5, 18-20 diz: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a Deus. Pai, não permitas que sejamos cheios de maldade ou corrupção, mas que sejamos preenchidos somente pelo Espírito Santo. Senhor, não queremos ser dominados pela inveja, embriaguez, luxúria ou orgulho. Desejamos apenas o Teu Espírito, Senhor, queremos ser cheios do Espírito Santo. Romanos 8:15 diz: Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Pai. Obrigado, Pai, por não nos dar um espírito de escravidão ou de medo, mas por nos adotar como Teus filhos através do Teu Espírito.
Espírito Santo, convidamos-te a operar livremente em nossas vidas. Mova-te dentro de nós. Entra nas nossas casas, falam conosco, ministram para nós, nos convencem ao arrependimento e nos ajudam a viver retamente e buscar a justiça. Gálatas 5, 16-17 diz: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Senhor, dá-nos a força e a graça para andar no espírito e não satisfazer os desejos da carne. Espírito Santo, capacita-nos e guia-nos. Pai, eu te agradeço e creio pela fé que tu ouviste esta oração. Continua nos ajudando a desejar o Espírito Santo, a recebê-lo e a andar nele. Ajuda-nos a sermos guiados pelo Espírito Santo, não apenas em nossas orações, mas em nossa caminhada contigo a cada dia. Deus, somos muito gratos. Te magnificamos e oramos esta oração em nome de Jesus. Amém. E vocês também foram incluídos em Cristo quando ouviram a mensagem da verdade, o Evangelho da salvação. Quando creram, foram selados com o Espírito Santo da promessa. Selados com o prometido Espírito Santo, a Bíblia nos diz: Digo-lhes a verdade, é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o ajudador, consolador, advogado, intercessor, conselheiro, fortalecedor e sustentador não virá a vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês para que esteja em íntima comunhão com vocês. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a mente do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos conforme a vontade de Deus. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica. Para isso, vigiem com toda perseverança, intercedendo por todos os santos. Não se embriaguem com vinho, que leva à devassidão, mas encham-se do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.